Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema que é muito interessante, que é a continuidade do programa anterior. No programa anterior a gente falou sobre o sono e os sonhos, e hoje eu vou falar sobre os desdobramentos, que é mais uma dos tipos de emancipação da alma. Então, pessoal, hoje contamos novamente com a nossa querida irmã, a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. No trabalho a gente sempre está bem, né? Então, que ótimo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. Como eu sempre falo, é uma alegria estar aqui, né? Para a gente fazer essas reflexões que são tão importantes. E lembra, né, gente, o que a gente fala aqui a gente tem que estudar, estudar muito, porque assim, é uma pincelada, o assunto nunca está esgotado. Ainda mais esse tema, né, Lara, que é um tema bem abrangente, né, e o Espiritismo aborda muito sobre esse tema, né. É. Algumas pessoas acham que não aborda muito, mas aborda, tem várias obras, vários livros que falam sobre isso. E a gente vai trazer algumas delas hoje aí, tá bom? Então, pessoal, gostaria de convidar vocês, então, a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, porque é muito importante que você divulgue esse vídeo, porque talvez muitas pessoas não conheçam sobre o tema, ou que esteja passando por algum sintoma, por um sonho diferente, um sonho mais vivo, né? E as pessoas não sabem o que está acontecendo com elas. Então, esse programa de hoje vai elucidar essa questão, vai ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo com ela. Porque, às vezes, como falei, né, a gente fica confuso, fica meio perdido ali, mas o conhecimento esclarece, o conhecimento liberta. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. E é importante também que a gente conheça um pouquinho mais, estudando e aprendendo, né, uns com os outros, né? Então, Ara, o que você pode falar para nós sobre o desdobramento? Um negócio legal, né, Jefferson? Desdobramento, gente, é uma capacidade que todos nós temos e que nós vamos ter bastante evoluída aí para frente na nossa evolução, né? Vocês já passaram pela experiência de dormir? E aí você vai lá, deita na sua cama quentinha, travesseirinho fofinho, bonitinho. De repente você se percebe mais leve, olha para o lado e seu corpo está deitado e você está ali, né? E a gente às vezes leva aquele susto, né? Que fenômeno é esse? É o desdobramento, né? O desdobramento, gente, é uma coisa muito natural, né? Ocorre quando o corpo está descansando, principalmente nas horas de sono. Hoje, com a evolução da medicina, por exemplo, né, a gente tem ali a hipnose, também pode causar um desdobramento. A medicina, quando você está meditando profundamente, você desdobra. Né? Quando você está, por exemplo, num tratamento, numa cirurgia, que você toma uma anestesia geral, você desdobra também. Né? Então, várias situações em que os laços, né, do nosso perispírito ali ficam frouxos, né? E, e aí acontece o desdobramento. Mas o desdobramento, gente, é realmente um fenômeno natural que a gente tem que se acostumar com ele. Aliás, né, Jefferson, só fazendo um adendo aqui, desdobramento, viagem astral, gente, tudo a mesma coisa, tá? Para se referir ao mesmo fenômeno. Agora tem gente muito afoita aí, né, que fica achando que fazer viagem astral é o maior barato, né? E aí faz curso disso, curso daquilo, lê um livrinho e já quer logo fazer uma viagem astral consciente, porque desdobrar a gente desdobra toda noite, né? Descansou, ali o seu corpo entrou em estado de sonolência, daqui a pouquinho você vai desdobrar. Mas de forma consciente, a gente tem que ter cuidado, né? Porque não é uma coisa simples você desdobrar conscientemente, principalmente porque o primeiro plano, aqui depois do plano material, é um plano inferior, gente. Né? Então a gente vê coisas que podem, né, assustar. Então, olha, calma, né? Vamos, como dizia minha avó, vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro e se cair, se espatifa, né? Então, gente, o que que acontece? Se a gente se vê, por exemplo, fora do corpo, ou tem um sonho, como Jefferson disse, muito vívido, que parece que realmente aconteceu, né?
e você não compreende por que daquele sonho ser diferente dos outros sonhos, né? Porque a gente às vezes tem um sonho muito maluco, né? Eu, por exemplo, tenho cada sonho, gente, que é, sinceramente, às vezes eu acordo rindo, o meu marido às vezes até me sacode e fala, Lara, o que é isso? Você está rindo, dormindo, de tão maluco que é o meu sonho, entendeu? Então, assim, tirando isso, quando a gente tem aquele sonho realmente muito vívido, que parece que a gente está vivenciando aquela situação, né? Você está num desdobramento ali, mas a nossa memória do corpo, né? Ela não alcança o acontecimento, né? É difícil a gente trazer para o corpo físico, quando a gente acopla de novo no corpo físico, a memória daquele desdobramento. Raras são as pessoas que têm desdobramento consciente, viu, gente? Não é fácil ter desdobramento consciente, não, porque envolve muitos fatores, inclusive fatores de predisposição genética que são arranjados lá no plano espiritual, né? Que você vai nascer nessa encarnação com o intuito de você trabalhar nessa parte, né? Então, o que, que a gente faz? Se às vezes acontece de você, por exemplo, por que eu comecei o assunto falando isso? Porque isso acontece, né? Às vezes você está dormindo ali e de repente você olha, opa, meu corpo está aqui, de repente você está lá e você acorda assim assustado. Né? O que, que a gente faz para evitar esse tipo de susto e para a gente compreender essa situação? Primeiro, na hora que você for dormir, procura estar ali com um pensamento firme no bem. Não vá dormir com raiva de ninguém, não vá dormir pensando em vingança, não vá dormir alimentando ódio, né? Não durma desse jeito. Durme procurando fixar o seu pensamento realmente no bem. E aí, por quê? Porque aí a gente acorda melhor, né? Descansado, em equilíbrio, né? O seu desdobramento durante o sono ali também vai ser melhor, né? Por quê? Porque, gente, a gente desdobrou, a gente vai para onde a nossa vibração do nosso pensamento nos leva. Então, cuidado com o que pensa, né? A vigilância no pensamento, gente, é essencial. E, principalmente, estude. Estude a doutrina espírita com afinco, realmente, para você compreender este fenômeno, né? O João Nunes Maia tem um livro fantástico, né? O Jefferson vai falar dele aí, o Jefferson está com ele na mão, que é o Iniciação Viagem Astral. É um livro, gente, obrigatório para quem quer entender de desdobramento. E o espírito, né, que é um dos mentores ali do João Nunes Maia, o Miramês, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala: olha, desdobramento, o mais comum é esse que a gente classifica como sonho, né? Que a gente lembra das coisas acontecidas ali, né? Por quê? Porque vem a força das imagens vem à tona pelo estímulo visual, às vezes no decorrer do dia, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem um desdobramento que você está, por exemplo, numa escola, aí você passa perto de uma escola, você lembra daquele negócio, né? Ou às vezes é um cheiro, às vezes é uma vibração, né? Tem um outro tipo de desdobramento que é aquele que a gente sonha também, né? Como se fosse um sonho, mas que a gente acorda e lembra nitidamente os menores detalhes, né? E que às vezes pode nos deixar ali alegres ou tristes, depende, né, do passeio que a gente fez enquanto a gente estava dormindo, né? Porque olha, se eu fui dormir com raiva, articulando o mal, querendo o mal de alguém, filho, você vai para um lugar que não é muito legal. Agora, se você vai dormir com o intuito, olha, faça a sua oração à noite, né? Um conselho meu, né? Tem gente que fala que se conselho fosse bom, ninguém dá vendia, né? Mas a gente tem que dar conselho, né, Jefferson? Vá dormir pedindo, limpe a sua mente, faça um exame de consciência ali rapidinho, como Santo Agostinho, né, nos recomenda, esvazie a sua mente, faça a sua oração sentida, peça proteção durante o seu sono, peça para você ir para lugares onde você vai aprender algo de bom,
né? Faça esse pedido nas suas orações, porque aí a gente vai para um lugar bom, né? Então, e às vezes a gente fica lembrando daquilo, desse sonho que é muito nítido, às vezes por horas, às vezes por dias, às vezes até mesmo por anos. E o terceiro é o desdobramento consciente, né? Que o espírito Miramês, ele faz mais ou menos essa classificação, né? O desdobramento consciente é aquele que você realmente entende que você está desdobrado, que não é como um sonho, você sabe que você está fora do seu corpo e que você está ali para. Gente, acontece para os dois lados. Ou você está ali para fazer o mal, ou você está ali, né, para fazer o bem, para aprender, para ajudar nos trabalhos, né? Então, assim, vamos entender que a gente tem que realmente estudar, porque os espíritos, né, superiores, eles acham que é necessário que a gente seja o mais consciente da verdade possível. Porque assim, a gente, como a gente desdobrado, a gente pode realizar um punhado de tarefas no bem, né? Então é importante que a gente realmente compreenda que o desdobramento é um fenômeno natural e que a gente precisa tomar conta do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa conduta durante o dia, para que na hora que ocorra o desdobramento durante o repouso do nosso corpo, a gente não seja aí assaltado, né, por figuras tenebrosas, né, Jefferson? É verdade, né, Lara? E muito interessante, Lara, também você falou que o desdobramento, né, que é um termo que o Espiritismo utiliza, há vários termos, né? Tem a viagem astral, tem a projeção astral, a projeção da consciência, então tem vários termos. E cada religião, cada segmento filosófico também tem um termo específico. Então, se a gente, eu, né, já contei mais de 100 termos para isso. Então, não vou citar todos eles aqui, né? Isso aqui já basta. São os mais conhecidos, né? E o desdobramento nada mais que a gente poder estar lustro, né, numa situação que a gente está vivendo, a gente está experienciando, está ali em atividade, né, nosso espírito, aonde a gente está vendo uma situação, ou está vivendo uma situação. E o mais interessante disso é que, como é que eu sei que eu estou num desdobramento? Muito simples. Você não está vendo agora como está de vigília, está lúcido, está aqui, está prestando atenção, está assim, vivendo o momento. Lá, fora do corpo, também é a mesma coisa. É a sensação que você está ali, né, vivo ali, tá vivendo ali aquele momento com emoções, com sentimentos, sofrendo aqueles impactos, né, bons ou maus, depende do lugar que você está indo, né? Então, como que eu sei? É você saber que você está ali vivendo, você está ali sentindo, está tão lúcido quanto você está aqui agora, vendo eu e a Lara. Então, se os sonhos trazem algumas lembranças vagas dessas experiências, o sonho lúcido, na maioria das vezes, pode trazer ali uma experiência, talvez algumas lembranças vagas, mas vívidas, que você consegue sentir. Você consegue ainda experimentar aquelas sensações, aqueles sentimentos que você viveu fora do corpo. Porque são lembranças mais sólidas, são lembranças mais vivas, elas não são tão difusas quanto o sonho. O sonho é algo mais lúdico, né? Vamos dizer assim, né? Não sei a palavra certa, mas seria o termo mais ou menos coerente, né? Então, na literatura espírita, há muito material. Muitas obras, muitos estudos que a gente vê. Principalmente, a gente temos aí a obra Mecanismo da Mediunidade, né? Psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, que fala o seguinte sobre esse termo, né? Considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica, ou seja, a esfera espiritual. Então, o propósito que nós temos que ter, o objetivo principal que nós temos que ter para poder se desdobrar é o bem, a caridade, o amor. A querer se instruir, buscar instrução.
buscar conhecimento, buscar experiências boas que possam agregar valores, virtudes, construir novos hábitos na sua vida. É importante que nós busquemos coisas boas, porque né, quando eu comecei a voltar para o lado da espiritualidade, para o lado do espiritismo, foi aprendendo a sair do corpo. Eu saí algumas vezes, né, de forma involuntária, sem eu fazer uma técnica nem nada, eu saía. Aí fui buscar o conhecimento e encontrei o entendimento na doutrina espírita. Eu via, então, muitas pessoas procurando a mesma coisa, querendo sair do corpo, com técnicas e tudo, mas com fins totalmente antiéticos. Tinha pessoas que estavam buscando ali ver a vizinha ali, né, se trocando roupa, ver a vida alheia, participar de coisas negativas fora do corpo, para poder ver, né, qual que é o prêmio de amanhã que vai sair na loteria, coisas totalmente antiético, coisa totalmente superficial, né, nada que possa agregar conhecimento, possa agregar evolução e luz no nosso espírito. Então, devemos sempre buscar, quando a gente quer realmente ter um propósito, eu quero ser do corpo, gosto, para poder servir o plano espiritual, para poder trabalhar no mundo espiritual como um aparelho, né, de cura, de ajuda, de apoio, de atendimento fraterno, conversando com as pessoas, com os espíritos que estão desencarnados, acolhendo as pessoas, colaborando de alguma maneira. Importante que busquemos sempre colaborar, porque não é incomum, mas é muito comum que acontece o seguinte, que muitos trabalhadores da casa espírita, após adormecerem, continuam as tarefas no centro espírita. Os espíritos amigos, os benfeitores do centro espírita, vão lá na casa da pessoa, pega a pessoa, retira do corpo e leva para o centro espírita para dar continuidade no trabalho que ela já vinha fazendo como quando estava de vigília, ou seja, quando estava acordada. Então, fora do corpo, nós temos muitas atividades que a gente pode estar fazendo, né? Além de ajudar, de apoiar, a gente pode também buscar esclarecimento. A gente pode ter acesso, dependendo da situação, acesso a algumas literaturas espirituais, que aqui na Terra não existe. Ou algumas experiências, alguma coisa que vai te agregar aí um conhecimento. Então, nós podemos sim trabalhar, podemos sim ajudar, né, fora do corpo, e é uma das coisas que a gente tem que estar sempre atentos, né? Então, por isso que é importante que estejamos sempre buscando estudo, conhecimento, porque fora do corpo a gente também está cumprindo nossa tarefa como espíritos em evolução, né? E também temos no livro, no mesmo livro, né, Mecanismos da Mediunidade, né, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, o André Luiz falando o seguinte: cumpre destacar, entretanto, a importância do estudo para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço, porque, segundo a lei do campo mental, agora falou sobre isso, cada espírito somente logrará chegar do ponto de vista da compreensão necessária, até onde se paire o discernimento. Magnífico. Além disso, né, a gente tem que, vale lembrar também que no mundo físico, no mundo espiritual, o que nos liga, que faz com que a gente interaja com o mundo espiritual, é a lei da sintonia e afinidade. É os campos das ideias, os campos dos pensamentos que nós temos no dia, as ações, as interações, os hábitos que a gente cria no dia a dia. Então, se a gente realmente quer ser útil fora do corpo, é essencial que nós sejamos úteis no corpo. Temos bons pensamentos, tenhamos boas atitudes, bons hábitos, busquemos preparo, que a gente falou no programa passado, a gente tenha preparo para dormir. Então, antes de dormir eu vou ali fazer uma oração, fazer uma meditação, tá tudo certo, vou me equilibrar e tá tudo certo. Não é bem por aí. Preparar-se para dormir é algo que você faz, começa quando? Começa quando você acorda. Acordou, já começa a se preparar para dormir. Porque muitas pessoas acham que quando a gente fala assim, prepare-se para dormir, né? Faz um preparo para dormir, é 1 hora antes, aí, 2 horas antes aí, e já tá tudo certinho, né? Bem por aí. Né? O ideal seria você fazer como na mediunidade, no exercício da mediunidade.
você já começa acordando, né, até o exercício da mediunidade e pós atividade mediúnica, mantendo ali todo o equilíbrio, todo o rol ali de posturas, de hábitos, né, que vão estar auxiliando a ser uma melhor ferramenta, para poder ter melhor sintonia, melhor afinidade com o mundo espiritual. Então, a Lara falou sobre isso, que a gente sai do corpo para o lugar que nós estamos sintonizados, para aquele lugar, para aqueles espíritos que estão ali cercando no dia a dia. Então, a Lara falou também sobre isso. Cuidado com aquelas pessoas. Se você é uma pessoa que eu quero sair do corpo porque eu quero ver os espíritos, eu quero ir ver como é que é o umbral, eu quero ver como é que é o Emmanuel, eu quero ver Jesus. Calma, criatura, é bem por aí. Tudo que é de Deus, sem exceção, tudo que é de Deus tem que ter seriedade, tem que ter fim útil. Se não tiver fim útil, com ética, com boa conduta, com boa sintonia, melhor é você não tentar fazer nada, sair do corpo lúcido, né? Porque você vai se sintonizar com o mundo espiritual inferior. Não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? E até no livro Instruções Psicofônicas, né, tem uma mensagem do Chico Xavier, né, gente? Claro, tem uma mensagem do Calderaro, que é um instrutor espiritual, que aparece muito nos livros do André Luiz, e que ele vai falar exatamente isso que o Jefferson falou. E ele tem uma frase que eu adoro. Ele fala: olha, dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida, né? Porque quando a gente está desdobrado, quando a gente está desdobrado, gente, é como o nosso corpo estivesse ali vegetando, né? Porque o que anima o corpo é o espírito, né? Sem o espírito, o corpo não é nada, só uma massa que vai apodrecer, né? Fenecer. Mas o Calderaro vai falar assim, olha, não há morte libertadora sem existência edificante. Então, vamos prestar atenção nisso. Por quê? Não há noite proveitosa sem dia correto. Então, gente, é como o Jefferson falou, o se preparar para dormir começa no primeiro minuto em que você abre os olhos, né? Por quê? Porque a gente é atraído pelas companhias que, na hora que a gente sair do corpo, a gente é atraído pelas companhias que estão em harmonia com as nossas atitudes durante o dia, que estão em harmonia com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, né? Então, a gente pode realmente, desdobrado, visitar ali pessoas desencarnadas, visitar colônias espirituais, como a gente já disse no outro programa, permanecer perambulando aí pela sua casa, ou às vezes a gente é tão materialista, né, que a gente fica tão aferrado ao corpo que a gente só paira assim, né, a poucos centímetros do corpo, né? Então, assim, o Calderaro, nesse livro Instruções Psicofônicas, ele diz uma coisa muito interessante, que nos faz pensar o seguinte: para que você quer desdobrar conscientemente? Qual o motivo que faz você querer desdobrar conscientemente? Porque, gente, a atividade do espírito, né, da alma encarnada, ela acontece além do sono físico. Mas a nossa invigilância de todo dia, a nossa irresponsabilidade de todo dia, a nossa falta de disciplina de todo dia, né, frente aos compromissos que a gente assume, não só aqui na matéria, mas lá no mundo espiritual, gera um prejuízo enorme para a gente. Enorme, né? E a gente fica como que tendo ali, às vezes, alucinações no desdobramento. Ao invés da gente desdobrar consciente, a gente vai ter realmente são experiências perceptivas, né? Às vezes visuais, auditivos, até de cheiros mesmo, né? Do odor que a gente tem ali entre o momento da vigília e o momento do sono, mas a gente começa a ter algumas alucinações porque a gente está invigilante o tempo inteiro,
né? Aí a gente tem assim uns sonhos escalafobéticos aí, né? Com umas coisas doidas, elefante voando e sei lá mais o quê, né? E a gente vê, né? Como é que a gente passa o dia aí, né? Querendo umas coisas assim, nada bentas, né? Nada boas para nós, nada boa para os outros, né? Então, assim, o desdobramento, se você quer fazer um desdobramento mais consciente, isso depende tanto do seu grau de evolução, né? Quanto melhor o espírito é, né? Quanto mais evoluído ele é, mais fácil ele desdobra conscientemente. Então, depende do grau de evolução, né? E a gente aproveita melhor o desdobramento quando a gente tem o objetivo claro de quê? De aprender, né? De ver a realidade do mundo espiritual, não com a curiosidade sem sentido, mas com a curiosidade do aprendizado. Ou às vezes para a gente fazer um tratamento de saúde extrafísico, né? Para a gente auxiliar outros espíritos. Né? O Jefferson falou aí das casas espíritas, e realmente, né, a equipe espiritual vai lá, busca aquela criaturinha lá que está no sono, olha, não acabou o trabalho, voltemos para mais um rol ali de auxílio, né? Tudo depende realmente do nosso panorama mental, né? Então, por isso, gente, que é muito importante que a gente escolha viver de forma equilibrada, que a gente escolha viver no bem, que a gente escolha sentir o bem, pensar o bem e agir no bem. Porque, olha, ninguém é dono da nossa mente, não. Ninguém. Ninguém pode falar o que você pode pensar ou não, a não ser nós mesmos, né? Nós temos o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser. Para a gente fazer o mal, para a gente fazer o bem. Para a gente conversar fiado ou para a gente ter conversa saudável. Então, para a gente ter uma leitura edificante, ao invés da gente ficar lendo umas coisas aí que são de gosto duvidoso, né? Para a gente escolher o programa de televisão que a gente está assistindo, né? Se eu gosto de ficar assistindo desgraça, né? Ou se eu gosto de assistir um programa melhor, um filme melhor, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa: se você gosta de filme de terror, analisa os sonhos que você está tendo, né? Pois é, porque não é sonho, não, tá, gente? Você bota o seu foco mental ali naqueles filmes de terror, é para lá mesmo que você está indo, viu? Porque o filme de terror, na verdade, o que você acha que é o filme de terror, gente? Você acha que aquilo não acontece no plano espiritual? Acontece. De onde que aquela criatura tirou aquilo? De onde? Porque ela vivenciou aquilo. Gente, por que é muito mais fácil a gente retratar, né? E com muito mais riqueza de detalhes, a gente retratar o que não é bom do que o que é bom? Porque a gente não vivenciou ainda o que é bom. Como que a gente não consegue retratar, por exemplo, um paraíso, né? Nessa alegoria de paraíso, a gente imagina ali que sejam nuvenzinhas, né? Que você está ali, né? Tem umas florezinhas, umas árvores. Mas será que paraíso é isso? Será que um plano mais elevado é isso? Não, a gente não sabe, porque a gente não tem condição vibratória de ir para lá. Mas a gente retrata muito bem o inferno. A gente retrata muito bem. Então, olha o filme de terror, cuidado, gente, com o filme de terror. Se você gosta, repensa. Porque realmente, do mesmo jeito que a gente tem, né, Jefferson, médiums para o bem, a gente tem médiums das trevas. Então, muito cuidado. Cuidado com a música que você escuta, né? Tem gente aí que gosta de ficar escutando umas músicas aí, né, que falam de pornografia, umas músicas de baixo calão. Cuidado, gente, cuidado, porque tudo isso é responsável pelo nosso padrão mental e, consequentemente, pelo nosso padrão de pensamento, pelo nosso padrão de atitude, né? Então, para onde a gente vai quando a gente está desdobrado é exatamente
justamente para onde está o nosso foco mental. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, Jefferson? Porque realmente, olha, quando a gente desperta do sono, às vezes a gente conserva ali alguma lembrança, né, das nossas peregrinações aí, né? Às vezes é uma lembrança mais precisa, às vezes é uma lembrança mais nublada, que daqui você levantou da cama, você já não lembra mais, né? Mas em todos esses casos, gente, a gente está realmente em contato com o plano espiritual. Então, tem um provérbio que diz assim: a noite traz conselhos, e traz, né? Depende da sua atitude durante o dia, daquilo que você está fazendo, para onde você quer ir. Então, cuidado, viu? Exatamente, né, Lara? Temos que encarar a vida em si, né, no seu todo, com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque a vida não é para ser vivida a seu bel prazer. Ela deve ser vivida de forma responsável. Tem que ter responsabilidade, né, porque tudo que você faz vai influenciar no seu agora, no seu depois. Né? Então, o que a Lara está falando é muito interessante e muito importante que a gente tenha isso em mente. Né? Tudo que você pensa, tudo que você, todas as ideias que você tem, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você toca, tudo que você sente, isso vai impactar em você em algum momento. Seja no dia de hoje, seja no pós-sono, ou seja no dia seguinte. Mas isso vai ficar impregnado, porque nós temos a nossa forma de pensamento, que é a forma de pensamento que cria uma personalidade, uma forma domesticável, né? Segundo nossas ideias, segundo nossas intenções, que podem perturbar nós após o desenlace temporário do corpo. Né? Até é interessante uma coisa que eu vi esses dias no YouTube, que um autor, né, de um livro escrevia sobre assassinato, essas coisas. Depois que a pessoa desencarnou, esse autor desencarnou, a personagem começou a atacar ele fora do corpo, porque ele desencarnou no umbral, e o personagem criou tanto esse personagem que o personagem, né, se fez, assim, entre aspas, né, viva, e acabou ali atacando ele, né, perseguindo ele como uma coisa fantasiosa, mas não é, mas é uma realidade para a pessoa. Então, temos cuidado com isso, com as formas de pensamento que a gente está criando, né? E as experiências de desdobramento, elas são muito ricas, né? E muitas vezes a gente experimenta sensações que a gente traz para o corpo. Essas sensações, né, por exemplo, eu já senti, né, já saí uma vez do corpo, né, uma região muito boa, porque eu fazia experimentos, né, e lá deu uma briga, né, danada, aquelas de soco-chute, né, e eu voltei pro corpo com dor, machucado, né, não sei se machucado, mas eu com dor. Então, ou seja, eu trouxe comigo essa sensação, né, no corpo físico. Então, algumas vezes pode acontecer isso, né? E algumas pessoas também, elas podem sair do corpo com seu familiar, com seu amigo, ou com um parente, né? E essa pessoa, quando você volta o corpo, você liga a pessoa: ô fulano, sonhei com você hoje, a gente tá assim, assim, assado, e a pessoa, é mesmo, sonhei também a mesma coisa. E aí, os dois sonhos se complementam, e aí você tem a confirmação que saiu do corpo, né? Seja bem-vindo a esse time. Então, é muito interessante, né, que embora a gente tenha essa percepção, né, que o mundo espiritual ele está, né, longe, mas na verdade está muito próximo de nós, porque nós estamos vivendo, interagindo com ele todo o tempo. Então, esses laços que nos ligam, né, com o mundo espiritual e a comunicação que há via pensamento, via mental, isso é um veículo que vai se manifestar-se fora do corpo. Né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. Outra coisa que muitas pessoas têm dúvida referente a isso é a questão da morte, né? Será que se eu sair do corpo, eu corro o risco de morrer?
Será que se eu sair do corpo, eu corro o risco de alguém vir tomar meu corpo? Um outro espírito tomar meu corpo? Olha, nas duas situações, né, que o Kardec ele fala, né, gente na obra Revista Espírita, não vou me lembrar o ano agora, porque não preparei esse estudo, mas fique tranquilo, daqui a pouquinho já vou dar esse subsistema. Fique tranquilo, não corre risco nenhum, você não morre. Só quem pode partir o laço fluídico, o cordão de prata, são os espíritos que têm a permissão de Deus para poder fazer isso. São aqueles espíritos que são especialistas em reencarne, em desencarne, mas são espíritos bons. Ou seja, se chegou a sua hora, realmente dizer, você vai desencarnar no corpo ou fora do corpo. Então, não tem onde correr. Né? Então, é assim, ó, esse cordão fluídico, esse laço fluídico que a gente sai, quando sai do corpo, sai com um laço fluídico, né? Às vezes sai do umbigo, né? A parte do chakra umbilical, às vezes do chakra coronário, né? Coronário não, chakra... esqueci, o chakra da testa, esqueci, né? Terceiro olho, como chama, né? Então, às vezes acontece a gente sair. A gente consegue até tocar nele, até ver nele, até ver ele também. A gente consegue ver. É um vaporzinho muito tênue, muito, muito brilhoso, assim, mas é muito tênue. Então, isso faz com que a gente não se perca no mundo espiritual. Então, muitas pessoas falam assim, mas se eu me perder no mundo espiritual, pode acontecer? Não acontece. Porque basta você pensar no seu corpo, você vai voltar. Esse cordão de prata, esse cordão fluídico, esse cordão vaporoso vai te trazer, vai te retornar ao corpo. Então, isso traz muito as questões dos livros dos Espíritos. Nosso Lar, Pobreza da Vida Eterna, Nos Domina a Mediunidade e Obras Póstumas, que são os 4 livros que eu consegui encontrar, né? Achei mais interessante abordar, que falam sobre a questão do laço fluídico, a questão do corpo, do cordão de prata. Então, fala o seguinte, na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 11, autoria de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, se acumulando a feição de uma nuvem, depressa se transformou. À esquerda do corpo denso, uma duplicata do médium, ou seja, o corpo, né, corpo espiritual, o perispírito saiu do corpo e se formou ali, se plasmou ali, né, na forma da pessoa. Em tamanho ligeiramente maior. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Aquele cordão de prata que eu falei para vocês, né, que é o cordão laço fluídico, né, que o André Luiz gosta de falar bastante. Na Obras Póstumas, fala o seguinte: durante a encarnação, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo, ou seja, quando sai do corpo, jamais vai estar separadamente na sua totalidade, porque aí seria desencarne, né? Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso sempre aquele por um laço fluídico, que serve para fazê-lo voltar à prisão corpórea, desde que a sua presença ali se torne necessária. Esse laço só a morte o rompe. Ou seja, não corre risco de ninguém ali romper o laço fluídico. Ou seja, você não vai desencarnar fora do corpo, se não for sua hora realmente, né? E ninguém vai tomar teu corpo também, fica tranquilo. Né? Isso aí é coisa que fantasiosas aí que a gente tem em mente, né? Não, Jefferson, deixa eu só te interromper, mas você imagina se isso fosse possível, né? Você está ali desdobrando, aí tem um inimigo seu ali debaixo da cama ali esperando você desdobrar, vai lá e corta o seu. Pois né? Gente, parece engraçado, mas é isso que faz a gente realmente pensar e raciocinar, né? A gente raciocina assim, né? Pensando nessas hipóteses. Então, seria uma coisa. Né? Quanto de gente aí que não tinha ninguém encarnado mais, né, gente? Porque a gente tem inimigo para todo lado. Então, não tinha mais ninguém encarnado. Seria um morticínio até não poder mais, né? Basta você não gostar de alguém, já desencarna o cara, né? Desculpa te interromper, não, tranquilo. E só para finalizar, então, eu acho interessante, né, que a gente entenda que as leis que funcionam aqui no mundo físico também são leis que funcionam no mundo espiritual. Em que sentido?
Por exemplo, se eu não posso falar mal de uma pessoa, se eu não posso, por exemplo, bater numa pessoa, ou querer invadir a privacidade de alguém, o mundo espiritual é a mesma coisa. Você não pode fazer o que você pode fazer lá, você não pode fazer aqui, porque de certa forma o mundo corpóreo ele é um espelho do mundo espiritual. Então, se você realmente quer sair do corpo, quer se desdobrar de forma consciente, estude, em primeiro lugar, estude. Não vá se aventurar. Estude, conheça, saiba que você pode encontrar entidades boas ou entidades ruins. A maioria das vezes é entidades ruins. Por quê? Porque nós vamos a serviço de Deus, a serviço do Cristo, a serviço dos bons espíritos que estão ali querendo que nós auxiliemos, demos uma palavra amiga, façamos um atendimento fraterno, ou então amparamos com energia das mãos, né? Ou com bons pensamentos, amparar as pessoas que ali perderam a vida de forma bruta, né? Pode ser um suicida, pode ser alguém que foi assassinado, pode ser alguém que está ali desesperado, confuso, não sabe onde está, o que está acontecendo. Então, é essencial, é necessário que nós nos preparemos antes de querer se aventurar no mundo espiritual, porque tem essa questão também que precisamos estar atentos aí também. E essa questão, né, Jefferson, do pensamento, ela é muito importante. Gente, é como Emmanuel diz, né? O pensamento é tudo, né? Porque a gente vive no nosso campo mental. Então, só para a gente lembrar, assim, a nossa saída do corpo físico, né? Porque a gente não é escravo do nosso corpo físico, né? Espiritualmente, nós não somos escravos do nosso corpo físico. Então, é como se a gente tivesse esse cordão que o Jefferson falou, é como se fosse uma corrente que prendesse a gente ao corpo físico, né? Então, essa corrente, quanto mais elevado é o espírito, quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais afinidade com o bem ele tem, ele pode se transportar, gente, longe, longe, longe. Tem um caso interessante que o Kardec conta. Eu não vou contar o caso, vocês vão lá procurar a Revista Espírita lá de 1860, março de 1860, que o Kardec ele faz uma experiência, o grupo espírita ali, eles fazem uma experiência muito interessante. Tinha uma senhora que era surda, muda, os irmãos também surdo-mudos, eu não lembro a quantidade de irmãos que eles tinham, mas eles evocam essa senhora que estava na Suíça, eles na França, a senhora na Suíça. E a senhora lá dormindo atende a essa evocação. Por quê? Porque ela está desdobrada. Então, chamou, ela apareceu. Então, isso é para a gente ter cuidado também. Cuidado com o que você anda chamando aí, por aí, né? Porque a gente vai e ela vai contar. Mas como que ela vai contar, Lara? Ela é muda, sim. O corpo tem a limitação, mas o espírito não tem, né? Então, por quê? Porque visão, audição, olfato, tudo é característica do espírito, gente. Não é do corpo, não. Né? Então, assim, ela escuta o que eles estão falando com ela responde perfeitamente. Então, leiam este caso, está lá na Revista Espírita de 1860, é da senhorita. Gente, eu não sei pronunciar esse nome, tá? Mas eu vou falar, vocês vão lá, procura lá, tá no Estudo sobre o Espírito de Pessoas Vivas, na Revista Espírita de março de 1860. Tá? Procura lá, é uma surda muda de nascença com 32 anos, viva, residente lá na Suíça. Então, vale a pena ter curiosidade de ir lá e procurar saber do caso dela, porque é muito interessante. E o que acontece também, que eu estava falando do pensamento, mas é porque eu me lembrei desse caso, o que acontece, gente? Como a gente já disse no outro programa de sonhos, né, Jefferson, sono e sonhos, o sono é uma porta aberta para o mundo espiritual. Só que o que acontece? Quando a gente está mais ou menos liberto da matéria, né, ali pelo processo do sono, a gente depende de onde a gente vai, do estado que a gente se encontra, né? Então, assim, que tipo de pensamento eu tenho? Quais ações eu tenho? Eu faço coisas erradas durante o dia? Eu fico pensando mal? Eu fico pensando mal dos outros? Eu fico tendo pensamento de vingança, pensamento de raiva, pensamento de ódio? Olha, a gente
vai desdobrar em conformidade com a vida nossa no estado de vigília, ou seja, quando a gente está acordado, né? E também não teria como ser diferente, né, Jefferson? Porque, olha, a gente. Então, cuidado com isso, gente, porque a gente fica atado às amarras realmente dos nossos pensamentos inferiores. Ou a gente fica livre no ambiente de bem, de amor, que a gente já consegue construir. Então, a gente tem que prestar realmente muita atenção nisso. E eu vou lembrar mais uma vez, gente, se você está aí estudando desdobramento, tenha cuidado com o que você está estudando. O Jefferson já falou também, estude seriamente, profundamente, né? Tem um livro do Robson Pinheiro que eu adoro, é esse livro aqui, ó, Desdobramento Astral. O Robson Pinheiro conta a experiência dele com desdobramento, como que começou a acontecer na vida dele o desdobramento, os perigos do desdobramento, como que a gente desdobrado, a gente consegue ajudar a espiritualidade, né? Porque a gente consegue, gente. A gente realmente consegue ajudar, né? Por quê? Porque o time de benfeitores espirituais, gente, eles ficam ali aguardando a nossa boa vontade, né? A nossa boa vontade em superar os obstáculos, em nos tornarmos cooperadores realmente mais diligentes no bem, né? Então, assim, se você quer realmente ser um cooperador do plano espiritual através do desdobramento, não basta que você se dedique somente a alguns momentos de oração antes de você dormir. Não é suficiente. Por quê? É indispensável que a nossa oração tenha base no bem que a gente praticou no dia, na vivência que a gente teve naquele dia. Se a gente se esforçou para não ficar irritado, se a gente se esforçou para ter um alargamento na nossa compreensão, né? Se a gente cumpriu os nossos deveres, se a gente teve bons pensamentos, se a gente respeitou o santuário do nosso espírito, que é o nosso corpo, né? Porque a gente anda fazendo umas coisas muito loucas por aí, né? Se a gente agiu com solidariedade, com fraternidade, se a gente soube acolher aquele que sofre, que nos procurou, então, se a gente não ficou ocioso durante o dia, né? Então, gente, a gente precisa disso. A gente precisa da nossa conduta durante o dia, uma boa conduta, procurando ali ter vigilância, ter disciplina, fazer as coisas corretamente e a prece. Aí a gente realmente vai começar a criar a consciência de que a gente pode se habilitar através da disciplina, do estudo constante, das boas ações, para que a gente consiga atuar de forma digna fora do corpo, ajudando, sim, os bons espíritos. Então, olha, não acha que você já vai sair aí, por exemplo, me lembrei de uma coisa aqui, Jefferson, né, muita gente tem falado de guerra espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual. E realmente, gente, a gente está vivendo um período de realmente uma guerra espiritual. Não acha que você vai desdobrar e sair aí dando voador, espadadas, rolando na pancadaria com os outros, não. Né? Porque não é esse tipo de guerra. Tem confronto? Claro que tem, né? Mas você não vai sair esmurrando o outro, né? Porque senão a gente é tão tomado de paixões, né? Que aí você encontra com alguém desdobrado ali que pensa diferente de você, você vai lá, né? Que acontece igual o Jefferson, né? Você vai acordar com o corpo todo doído ali, porque se engalfinhou, né? Porque vocês estão na mesma sintonia, então vocês conseguem o contato um com o outro, né? Vocês estão no mesmo, na mesma faixa de vibração ali desdobrado. Então presta atenção, gente, não é esse o intuito. Não é. O intuito é ser ferramenta útil para os espíritos superiores, né, para que a gente tenha possibilidade
de não só cuidar do nosso progresso, né, porque é uma ferramenta muito útil, a gente vai aprender. Eu, de vez em quando, tenho sonhos muito nítidos em que eu estou numa escola, numa biblioteca, estudando com um punhado de gente ali, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, mas eu sei quem é, né? Então, assim, por quê? Porque desde muito cedo eu tenho o hábito do estudo, né? Então, assim, a gente precisa realmente prestar atenção. E a gente pode sim ser ferramenta útil através do desdobramento, desde que a gente tenha uma conduta melhor, que a gente se proponha a praticar o bem, a ter bons pensamentos, a ter o nosso discernimento afiado, a ter dedicação ao estudo. Aí a gente consegue ser uma boa ferramenta. Exatamente, Lara. E queria complementar aqui que no livro Plantão de Respostas, né, o Emmanuel responde ao questionamento de uma pessoa que perguntou que ela, quando durmo, me vejo fora do corpo, não sei se é sonho. Já aconteceu 2 vezes. Qual seria a expressão sob o ponto de vista espírita? Emmanuel responde. A isso chamamos desdobramento. Encontrará, olha só, detalhe, encontrará detalhes nas obras de André Luiz. Tem nas obras de André Luiz, muitas obras. Quase todas elas têm uma experiência sobre isso. Né? É algo natural que ocorre quando o corpo descansa. Então, só retomando aqui. É algo natural que ocorre quando o corpo descansa nas horas de sono. Procure estar com pensamentos firmes no bem, desculpa, e poderá acordar descansado e em equilíbrio. Olha agora, a dica do dia. Se você seguir essa sugestão, você vai poder fazer qualquer coisa, qualquer atividade dentro do espiritismo com muita responsabilidade. Estude a doutrina espírita com afinco. Sem estudo, não tem como a gente fazer atividades espirituais. Então, isso demonstra o quê? Demonstra que nós precisamos estar estudando, estar em equilíbrio, estar controlando nossas atividades no dia a dia. E eu queria só citar rapidamente que algumas pessoas que têm aí, que a gente pode encontrar experiências fora do corpo. Temos vários médiums. E desdobramento é uma mediunidade, tá, pessoal? Temos vários médiums que relatam suas experiências fora do corpo. Esse primeiro aqui é o que eu mais encontro aí de experiências. Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, João Evangelista. Se você ler ali todo o Apocalipse, é desdobramento. Tem outras passagens também no Novo Testamento, no Velho Testamento, que são desdobramento também. Tá? Aqui a gente vai abordar porque não tem muito tempo. Divaldo Franco fala também sobre desdobramento. Edgar Cayce, quem puder conhecer a história do Edgar Cayce, conheça, pessoal. Que maravilha, que exemplo de mediunidade. Ele saía do corpo, conseguia sair do corpo e anotava ali, a sua assistente anotava ali as curas, né? Os medicamentos, as dicas, né? Como o hospital dizia para ele falar, né? Valdo Vieira, embora alguns espíritos não gostem do Valdo Vieira, né? Ele também tem uma grande literatura sobre isso, né? O Wagner Borges também. Eu gosto muito do Wagner Borges, né? Ele é uma pessoa muito querida. Saulo Caldeirão, outro querido também. Eu sigo os dois, Wagner Borges e Saulo Caldeirão também. E eu gostaria de indicar 2 livros. Já mostrei isso aqui na iniciação A Viagem Astral, do João Nunes Maia, né? E A Viagem Espiritual, do Wagner Borges, né? Isso aqui. Eu queria também falar aqui que esse livro da Viagem Astral, Viagem Espiritual, tem imagens. Tem imagens, ó. Recheado de imagens, né? Que dá um entendimento de como que a gente sai do corpo, né? Então, tem aqui os mentores, né? Então, vale a pena você conhecer um pouquinho mais sobre essa questão. E também, pessoal, uma coisa que eu queria abordar antes de começar as considerações finais é que uma das sensações mais boas que você tem
durante o desdobramento é você poder volitar, viajar à velocidade do pensamento. É magnífica, é uma das experiências mais boas que a gente tem. Outra coisa que, para quem for sair, não estranhe nos primeiros desdobramentos você sair do corpo e se enxergar. Isso é uma coisa única, uma sensação única, que eu fico até extasiado com isso, porque é muito bonito você ver o seu corpo, você saber ter assim, a prova que você é um espírito, você não é o corpo. Essa é a prova. Se agora quiser fazer alguma consideração, um comentário, senão eu vou seguir as considerações finais aqui. Não, pode fazer, Jefferson. Então, vamos às considerações finais. Então, pessoal, eu queria abordar aqui finalizando aqui nosso encontro de hoje, com a minha parte, né? Citando aqui os principais sintomas que a gente sente quando sai do corpo ou quando a gente retorna do corpo, tá? Então, pode ser tanto quando você está saindo do corpo ou quando o seu perispírito está acoplando o corpo, tá? Sintoma de inflar ou inchar, que chama-se, né, de baloneamento. É um sintoma muito comum que você sente, você percebe o seu corpo inchando, inflando, como se fosse um balão. A sensação não é das melhores, é estranho, mas não é assim, não dá medo, mas é estranho você se sentindo assim inflar, né? Muito legal. Sintoma de estalos intracranianos. Isso aqui eu acho que você já sentiu uma vez na vida, que você está ali quase dormindo, assim, está num estado de sono, mas ao mesmo tempo sua mente está acordado, você está percebendo tudo que está acontecendo ao seu redor, ao seu ambiente. Você sente estalos, né, estalidos, né? Isso é uma coisa muito boa. Ou então, zumbidos, ou então, eu já senti muito isso, barulhos de abelhas, ou helicóptero, né? Nossa, é muito forte, assim, você se assusta, se você não está preparado, você se assusta. Até que eu me assustei, uma primeira vez que eu vi, me assustei, fui abrir a janela, ver se tinha algum helicóptero ali perto, ali, mas não tinha nada, era meu mesmo. Apitos, né, então... E um sintoma que eu tenho certeza que, se você não sentiu, mas você vai sentir uma vez na vida, é o sintoma de catalepsia. O que é catalepsia? É você acordar, isso é muito comum quando você está saindo do corpo, mas às vezes acontece que você está voltando ao corpo. Você está acordado, está lúcido, como estamos agora, em estado de vigia. Só que você tenta mexer seu braço, não consegue. Tenta mexer sua perna, não consegue. Sua cabeça não consegue. Você está aí como se fosse inerte, um estado rígido, né? Seu corpo está rígido. E algumas pessoas entram em desespero. É um estado de terror, né? Isso só agrava mais a situação, porque você acaba ali gerando aquele pânico, aquele desequilíbrio momentâneo, e você quer voltar para o corpo, você não consegue. Mas você vai voltar. Se isso acontecer com você, tente manter a calma e pense no seu corpo físico. Mas se você quer sair do corpo, é só você pensar que você está saindo do corpo, né? Que você está se afastando do corpo físico. Você vai sair. Outra coisa muito interessante, né, que acontece também, é o sintoma de deslocamento. Isso aqui é um sintoma que eu acho muito interessante. Já aconteceu com você, tenho certeza. Você tá dormindo, ou está no sonho, está dormindo, e do nada você sente caindo, rápido. Você sente, parece a sensação do colchão afundando e você voltando, né? Como fosse quicando assim, na cama e acopla o corpo. Essa sensação é muito magnífica, eu gosto dessa sensação. E a última sensação aqui, sintoma que eu gosto de falar aqui, é a sensação de sintoma de falsa queda. Quando você está ali cochilando, você está vendo TV ou lendo uma coisa, você não quer dormir, mas você está ali cochilando, e na hora você se assusta e acorda, parece que está caindo, parece que está caindo da cadeira, assim. Sensação muito boa, de susto. Então é isso que eu queria falar com vocês sobre as minhas considerações finais, sobre os sintomas que acontecem na projeção, na entrada ou na saída do corpo, tá? São sensações normais. Mas uma sensação que eu acho interessante abordar é que algumas pessoas sentem-se, parece que tem alguém sufocando o pescoço,
calma, pessoal, esse é o chakra, não é ninguém, nenhum espírito te enforcando, não. É o chakra laríngeo, fica tranquilo. Clara, poder fazer os comentários ou as sessões finais? Vamos para as considerações finais, né, Jefferson? Gente, a gente não encerrou o assunto, tem muita coisa para estudar, né? Uma horinha da gente conversando aqui não nem esbarra, né? Nem arranha a superfície do que há para se estudar sobre isso, né? Só para despertar mesmo a curiosidade e a gente procurar se aprofundar no assunto. O essencial, se você quer entender sobre desdobramento, é você compreender que a meta de todos nós, toda criatura, é a perfeição. Então, a gente precisa se dedicar ao autoaprimoramento. Por quê? Porque o autoaprimoramento é que vai fazer com que a gente desenvolva as nossas habilidades. E o desdobramento é uma habilidade que a gente desenvolve. Quando a gente está muito ligado ainda a hábitos inferiores, a vícios, né? A gente está travando o nosso progresso. A gente não está, na verdade, se preparando para aquele voo que a gente pode dar, que a gente pode alçar realmente, né? Então, vamos nos dedicar realmente a nos melhorar, a conhecer, a buscar o conhecimento, mesmo porque quando a gente não tem conhecimento, um conhecimento firme, um conhecimento realmente sustentado no bem, não movido pela curiosidade leviana, a gente começa a abusar desses, vamos dizer assim, dessas habilidades, desses poderes espirituais. E o que, que a gente ganha com isso? A gente ganha confusão, a gente se perde no nosso caminho, a gente fica atormentado pela nossa própria consciência. Então, o autoaprimoramento, o que, que é? É o fim da ignorância. É o princípio da iluminação de cada um de nós. Né? Então, vamos realmente nos dedicar ao aprimoramento moral, intelectual, porque só assim, solidificando realmente o conhecimento, é que a gente vai se tornar uma ferramenta útil na obra do Pai. Né? Eu costumo falar que a gente não pode ser ferramenta enferrujada, porque ferramenta enferrujada ninguém quer trabalhar com ela. Então a gente precisa realmente ser uma ferramenta útil para que a gente possa contribuir na obra do Criador para o bem. Então é necessário que a gente se ilumine por dentro, né? Sem temer a escuridão que ainda existe em nós e a escuridão que existe no mundo, né? Então, vamos realmente, gente, nos dedicar ao autoaprimoramento. Por quê? Porque é o único caminho, né? Emmanuel sempre fala que são duas asas que vão nos levar à perfeição, de volta ao Pai: sabedoria e amor. Sabedoria começa na aquisição de conhecimento. Conhecimento é autoaprimoramento, né? Autoconhecimento também. E o amor começa na prática do bem. Então, vamos compreender isso direitinho, porque aí sim a gente vai realmente estar trabalhando a nosso favor e a favor da coletividade. Muito bem, olha. E só reforçando, tá, pessoal? Vamos estudar, vamos pesquisar, porque o Espiritismo aborda muitas coisas que algumas pessoas acham que a gente não, o Espiritismo não aborda sair do corpo. Aborda, sim. Temos que pesquisar. Antes de você aceitar a verdade do outro, você tem que pesquisar, porque é muito fácil a gente negar as coisas sem ter conhecimento daquilo. Então, precisamos muito buscar conhecimento, como a Lara falou, buscar nos aprimorar, buscar equilibrar-se e controlar nossas emoções. Viver com um sentimento mais nobre, com os valores valores e virtudes mais essenciais ao espírito. Abandonar um pouquinho os gostos do corpo e renunciando a esses vícios que a gente tem, né?
poder dar voz, dar relevância ao nosso espírito, à nossa alma. Porque quando a gente começar a focar realmente, viver realmente para o espírito e para as coisas de Deus, tenho certeza absoluta que você vai angariar muitos amigos espirituais e pessoas que vão estar sintonizadas com você, e você vai conseguir, então, ter uma vida mais pacífica, vamos dizer assim, mais harmoniosa, se é correto, tá? E sobre essa questão do desdobramento, eu tenho lá no meu site, deixar aqui na descrição, tá? Vários artigos sobre isso. Quer saber mais? Visite o meu site lá, espiritismonapratica.com.br, e você vai poder acessar mais conteúdos, mais materiais sobre isso. E eu indico também você seguir o Wagner Borges no YouTube, né? O Saulo Calderon também. Ambos, eu adoro muito eles, tá? Às vezes eles fazem umas brincadeiras assim, né? Meio infantis, assim, meio criança, mas é o jeito deles, né? O jeito deles é se sintonizar com o mundo espiritual. Que, como a Lara sempre fala, o espírita não tem que ser sisudo, tem que ser pessoa feliz, alegre, amando a vida, vivendo a vida da melhor maneira possível, sem precisar ser baixo, ser aí pessoa vivendo de pompas, né? Pompas de personagens também, né? Então, temos que ter a alegria de ver, certo, pessoal? Então, Lara, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos pela minha presença. Antes de dar uma boa noite aqui, gostaria de convidar você, então, a se inscrever no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe, divulgue esse vídeo para mais pessoas e assista a nossa programação. Temos aqui a Lara com o programa Espiritismo Vida, temos a Consolação com o programa Palavras de Vida Eterna, temos o programa do Jefferson, que sou eu mesmo, Espiritismo Fácil. Em breve a gente vai estar trazendo novos programas, né? O estudo do Livro dos Espíritos, o estudo dos Livros dos Médiuns e outros estudos aí que a gente vai estar criando também, né, Lara? Futuramente aí. Lara, uma boa noite para você. Fique com Deus. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam aqui nesse estudo. E, gente, vamos lembrar, vamos estudar sempre, buscar o conhecimento, que isso que é importante, né? Então, muito obrigada a vocês. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Que assim seja. Até mais. Fique com Deus.